Olá, boa tarde. Vamos começar a análise desta semana aos índices europeus pelo DAX. Tinha apresentado aqui um comportamento bastante disparo e que, se recordam no que diz respeito ao longo prazo, tínhamos aqui a grande referência, que era a resistência dos 9.800 e 9.900 pontos, mais coisa menos coisa. Durante esta semana eu tinha deixado aqui uma indicação de neutralidade, porque existiria a possibilidade de haver aqui um breakout ascendente, mas não haveria ainda força suficiente prévia para levantarmos essa hipótese de forma mais convincente. O que acontece é que, de facto, tivemos um breakout ascendente num padrão de consolidação e, para já, o DAX está bem lançado para ter aqui um rally ascendente um pouco mais elevado. A confirmar-se este breakout e a confirmar-se a projeção do padrão de consolidação, poderemos mesmo ter o DAX a caminho de máximos. Repare-se que neste momento nós tivemos um breakout com um volume fortíssimo e uma projeção que aponta para os 10.220 pontos. Confirmar-se de facto esse cenário seria muitíssimo positivo para o DAX, afastaríamos o cenário negativista de longo prazo e, dado o volume significativamente elevado, é possível que de facto tenhamos pelo menos a quebra aqui desta resistência em alta e um rally ascendente. Se olharmos aqui para o gráfico horário, repare-se, temos aqui o cenário, já agora vou fazer menção aqui a uma questão, que era um eventual Head and Shoulders, um Head and Shoulders que apareceu aqui no gráfico de mais curto time frame, um Head and Shoulders top, tudo indicaria que poderíamos ter aqui a quebra em baixa deste Head and Shoulders top e poderia ter sido num time frame mais curto, poderia ter dado base a uma reação descendente. O que é facto é que tivemos aqui uma reação um pouco descendente, mas rapidamente tivemos uma continuação do movimento e a quebra em alta do nosso ponto de referência. O que temos neste momento é de facto uma forte salubridade ascendente, vamos ter aqui no gráfico horário, e depois de termos tido aqui o breakout ascendente, não há nada que nos diga até agora que poderá haver uma inversão de tendência. Podemos, eventualmente, hipotetizando, termos aqui, por exemplo, num cenário mais negativista, termos aqui, por exemplo, algo deste género, termos um Head and Shoulders top que, a ser quebrado em baixa, poderia marcar a quebra deste cenário ascendente, mas para que isso acontecesse, teria de haver a quebra em baixa desta grande referência. A grande referência de negociação neste momento para os longos é a zona dos 9.390. Até que este ponto seja quebrado em baixa, não há nada a dizer em relação ao DAX. Temos o DAX num perfeito bull market, bastante salutar. Uma vez mais, sinto-me um pouco arrependido, à semelhança do que tinha dito em relação ao S&P, de ter vendido a minha posição longa no DAX demasiado cedo. Errei nesse ponto, mas enfim, faz parte, não podemos também tentar apanhar todo o movimento longo dos mercados. A partir do momento que tivemos aqui um eventual falso break descendente, poderíamos ter de facto uma inversão de tendência, tudo apontaria nesse sentido. Felizmente para os longos, este rally ascendente manteve-se e para já está um rally bastante forte. Vamos então alterar aqui o sentimento de neutral para neutral ascendente no DAX, porque para já, até que tenhamos de facto aquela quebra em baixa do ponto de referência no gráfico horário, também no curto prazo as coisas estão bastante positivas e tudo se encaminha para que tenhamos um teste muito rapidamente à resistência dos 9.900 pontos. Passando ao CAC, cenário muito semelhante também, médio e longo prazo negativista pelos mesmos motivos, curto prazo também estava neutral, porque também tínhamos já aqui na semana anterior a possibilidade de quebra em alta deste movimento, acabou por acontecer a quebra em alta com um volume bastante forte. Aqui tenho mais algumas dúvidas em considerá-lo como um padrão de consolidação em forma de bandeira, mas ainda assim existe uma boa probabilidade de termos um reteste à zona de resistência. Para já, no que diz respeito ao CAC, já agora reparem, tivemos aqui um falso break com volume baixíssimo, uma nova retração e aqui sim um break convincente da resistência que poderá vir a dar aso a um movimento ascendente mais rápido. No que diz respeito ao gráfico horário, repare-se, o CAC tem vindo a apresentar uma subida muito menos linear do ponto de vista técnico. Se o compararmos, por exemplo, aqui com o UK 100, repare-se no movimento ascendente do índice britânico, um movimento ascendente bastante linear, bastante mais fácil de negociar, sem grande volatilidade. Se o compararmos, por exemplo, com o CAC, é muito mais difícil negociar um índice como o CAC. Eu tenho algumas dificuldades e não gosto tanto de negociar não só índices, mas também ativos com uma volatilidade intrínseca tão elevada. Também aqui neste gráfico tivemos uma
falsa ameaça de inversão no gráfico de 15 minutos. Tivemos aqui não podemos considerá-lo como um Head and Shoulders, mais como um duplo topo assimétrico. Aqui tivemos inclusive, atingimos a projeção, mas logo de seguida tivemos uma nova reação ascendente e um breakout ascendente desta zona de resistência. Para já então, também o CAC está forte, também o CAC está em máximos, por isso também no CAC vamos mudar o sentimento de neutral para neutral ascendente para já, até que surjam no gráfico sinais convincentes de inversão de tendência. Passando para o IBEX. O IBEX foi talvez a maior surpresa aqui nos índices europeus, enquanto que tanto no DAX como no CAC eu dava-lhes ali o benefício da dúvida. No IBEX eu estava bastante negativista, apesar de não estar short pessoalmente, estava algo negativista e pensava que de facto não íamos conseguir fazer o breakout convincente desta resistência. Ainda não tivemos um breakout que se possa considerar como convincente. Repare-se, aqui no caso do IBEX tivemos um volume bastante menos forte do que no DAX e no CAC, o que é um sinal bastante óbvio de menor força do índice, mas ainda assim temos neste momento a cotação a respirar acima da linha de resistência. Vamos ver o que acontece no início da próxima semana. De facto, seria bastante positivo para o IBEX se tivéssemos uma continuação deste movimento ascendente depois do falso break descendente ou da falsa ativação do Head and Shoulders top, apesar de ter tido aqui um volume altíssimo. Tudo indica que, de facto, se quebrarmos em alta este ponto, tenhamos novamente o IBEX em alta, e por isso também eu tinha deixado aqui um sentimento neutral no médio e longo prazo. Para já vou manter a neutralidade, pelo menos até testarmos máximos. Já no que diz respeito ao curto prazo, e olhando aqui para os gráficos, para o gráfico horário, repare-se, o IBEX tem vindo aqui a lateralizar, tem vindo a apresentar também muito ruído e continuo sem estar completamente convencido. Apesar de termos aqui uma reação ascendente, um breakout, para já esperaria no IBEX. Vou tirar aqui o sentimento negativo, mas não vou passar já para neutral ascendente. Vou deixar apenas o neutral, tanto no curto prazo como no médio e longo prazo. O IBEX para já não será um índice que eu pessoalmente vou negociar. Terminando com o PSI 20, uma vez mais, no médio e longo prazo, neutralidade descendente, aliás, descendente, bear market bastante marcado no PSI 20, sem sombra de dúvidas, mesmo que tenhamos uma continuação da reação ascendente, sem termos aqui a quebra em alta dos 6.100 pontos, continuamos profundamente negativistas no PSI 20. Já no que diz respeito ao curto prazo, tinha deixado há 2 semanas, se recordam, aqui 2 indicações, ou 3 cenários possíveis. Parece-me que o de consolidação com quebra, com breakout ascendente, poderá estar a ganhar força, apesar de, uma vez mais, termos aqui um volume baixíssimo no breakout, por isso tenho algumas dificuldades em considerá-lo como tal. Ainda assim, existe de facto a possibilidade de termos uma reação ascendente, e se assim for, mesmo que consideremos esta fraquíssima bandeira, que do ponto de vista técnico não é muito convincente, porque temos uma maior extensão em termos de consolidação do que em termos de movimento ascendente, mas ainda assim, se lhe dermos o benefício da dúvida e a considerarmos, temos aqui uma projeção a estimar a zona dos 5.620 pontos, mais coisa menos coisa, o que é perfeitamente legítimo em termos de reação ascendente e não colocaria em causa o momento negativista do PSI 20. Por isso, é um cenário a termos em consideração. Vou manter aqui o neutral no curto prazo, mas vou associar-lhe um neutral ascendente, porque de facto o PSI 20 depois deste breakout parece, apesar de, volto a repetir, ser um breakout sem volume, e por isso muito possivelmente poderemos ter aqui um reteste. Apesar disso, vamos dar-lhe o benefício da dúvida e vamos ver o que é que o PSI 20 é capaz durante a próxima semana. Bem, por esta semana é então tudo nos índices europeus. Muito obrigado pela atenção e um resto de bom dia e bom fim de semana.